Da maneira como está a nossa ilustração, ainda precisamos adicionar um pouco de profundidade nessa imagem, e nós podemos fazer isso usando sombras. Antes de mais nada, eu vou salvar meu arquivo, aqui só para garantir que absolutamente nada aconteça caso o computador trave, como eu tinha comentado no começo dessa aula. Nós podemos, aqui, continuando com o assunto, nós podemos adicionar sombras nos nossos elementos que estão presentes nessa planta para dar um pouco mais de profundidade. E a primeira coisa que podemos fazer, evidentemente, é usar a ferramenta de sombras, os filtros do GIMP, para adicionar sombras tanto nos móveis como nas paredes. Eu vou começar com as paredes e eu vou mostrar o resultado da aplicação da sombra com e sem o isolamento das paredes com base numa seleção. Então, se eu for lá no menu Filtros, eu já selecionei aqui as paredes. Vou em Luz e Sombra e nós vamos aqui na opção de sombra longa. E você vai perceber que a sombra longa, ele vai automaticamente criar aqui uma projeção dessa sombra. Eu quero que a sombra seja projetada para cima, então eu vou alterar a minha sombra aqui. Então você vai reparar que nós temos um pequeno problema aqui. Eu tenho aqui que trocar a cor, a minha sombra vai ser preta. E eu quero que a minha sombra ela seja aqui, em vez de finita, ela seja do tipo fading. Você vai perceber que a sombra que nós queremos aqui na parte interna, o GIMP está conseguindo aplicar, só que a sombra está vazando para fora da nossa planta. Não é o que nós queremos. Então eu vou cancelar essa opção e eu vou selecionar somente a parte interna da planta. Se você tiver uma seleção como essa que eu fiz aqui agora, o GIMP vai aplicar a sombra apenas dentro da área da seleção. Então vamos novamente lá, filtros, luz e sombra, sombra longa. Então eu quero que a sombra seja aplicada aqui no ângulo, ou melhor, nessa direção, mais ou menos menos 50 graus. Quero que ela seja do tipo fading. E a cor dela vai ser preta. Por que ele está vindo com cinza? Porque é a cor que estava marcada aqui na cor de frente do nosso projeto. Então repare que nós conseguimos adicionar uma sombra aqui na borda interna, como que estivesse sendo projetada uma sombra mesmo na nossa parede. Então você pode colocar aqui um ângulo, colocar o fading e dar o OK, e o GIMP vai aplicar a sombra na nossa parede. Eu posso fazer o mesmo no sofá, então eu posso selecionar aqui a camada do sofá, ir lá em Filtros, Luz e Sombra, só que em vez de sombra longa eu vou colocar sombra projetada, e a sombra projetada, nesse caso, eu vou desligar aqui essa relação que tem de x e y, e eu quero só ter o controle aqui da sombra, eu quero que ela venha para cima e ela vai ficar para esse lado aqui para tentar seguir mais ou menos a mesma inclinação. E eu quero trocar aqui a opacidade para que ela fique um pouco mais evidente. Então, dou um OK, vou armazenar essa configuração de sombras como móveis. Então repare que ele fica marcado aqui como móveis. Dou um OK. E vou fazer a mesma coisa na mesa. Então vou lá na mesa, seleciono a camada da mesa. Venho aqui em Filtros, Luz e Sombra, Sombra projetada, e eu já tenho aqui a configuração da sombra, a mesma que eu usei no sofá, eu aplico na mesa.